Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela Fortuni, eu sou psicoterapeuta integrativa e eu tô aqui hoje para gravar o nosso 9º vídeo da série O Amor que Nos Faz Bem. E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre orgulho, né? Eu escolhi esse tema, que é um tema super importante nas nossas relações, mas principalmente na nossa relação com a gente mesmo, né? O orgulho, ele tá presente na nossa caminhada evolutiva como ser humano, totalmente enraizada dentro de nós, e muitas vezes a gente não sabe nem identificar que a gente é orgulhoso e muito menos como lidar com esse orgulho, né? A gente sabe que muitas emoções, elas são uma proteção mental para nós. A gente vai desenvolvendo proteções, né? Aliás, a nossa mente, ela é estruturada em proteção. Por isso que a gente, quando vai percorrer o caminho do autoconhecimento, a gente fica meio desesperado, a mente ela começa a entrar em pânico, sabe? Tipo, alerta perigo. Porque quando a gente começa pelo caminho do coração, não tem razão. Aquela música é muito real, né? Não existe razão pelas coisas feitas pelo coração. Total, não tem. A mente, ela não encontra, tipo, mas qual é o sentido? Por exemplo, de você largar um emprego, onde você tem um salário, onde fixo, estruturado para, sei lá, ser terapeuta. Qual é o sentido disso, né? Você tá louca? Pelo amor de Deus. Só que quando a gente começa a sentir o nosso coração, tem todo um sentido que a mente, que está estruturada em proteção, ela não vai identificar. Então, quando a gente fala de orgulho, a gente está falando de uma super proteção estruturada pela mente, super proteção mesmo, porque a energia do orgulho, ela causa em volta de nós uma barreira fortíssima, nada entra e nada sai. O orgulhoso, ele tá completamente estruturado, como se fosse um ovo, ele fica dentro desse ovo, ele tem um muro em volta dele. O orgulhoso ou a orgulhosa é assim, a estrutura, a dinâmica energética é fechada. Por isso que muitas vezes a gente confunde ser orgulhoso com ser seguro de si. Porque o orgulhoso, ele vai ganhar as coisas da vida, né? Ele vai conseguir um emprego, ele vai conseguir muitas vezes subir na vida por conta do quê? Por conta de briga, de luta. Vai enfrentar a parede que tá na frente e destruir. Então, ele fica com uma estrutura super forte, muitas vezes dá super certo, mas a base dele é orgulho, né? E o orgulho é uma questão que a gente vem trabalhar como ser humano. Ou seja, se a nossa base não é o nosso coração, se a nossa base é qualquer outra emoção, culpa, medo, orgulho, a gente tá complicado. Porque se alguém um dia acessar esse orgulho, o que vai acontecer com a nossa base? Desestruturar. E muitas vezes tudo aquilo que a gente construiu parece que desmancha como um castelo de areia, né? Quando vem a água e desmancha. Então, é por conta disso que a gente está falando sobre orgulho hoje e que eu sugiro que vocês peguem esse conhecimento e tragam para a vida de vocês, porque todos nós estamos sujeitos a ter uma estrutura orgulhosa, na verdade todos nós temos uma estrutura orgulhosa, mas, sobretudo, muitas vezes a gente não sabe o que fazer com isso, né, Gabi? Como que eu identifico que eu tenho orgulho, ou como que eu saio disso, né? Como eu encontro caminhos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que é importante vocês saberem? Que o orgulho, ele é um regulador da autoimagem. Então, por aí a gente já identifica. Quando a gente vem vivendo, né, e a gente nasce e começa a crescer, o que a gente vai desenvolvendo? A gente vai desenvolvendo um autoconhecimento natural. A gente vai percebendo do que a gente gosta, do que a gente não gosta, a gente vai percebendo características que a gente tem facilidade de lidar, características que a gente tem dificuldade de lidar. A gente vai percebendo coisas simples do que a gente quer da nossa vida, né? Se eu quero meu cabelo preto, meu cabelo loiro, a gente pode mudar e fazer várias mudanças para ficar melhor para nós. Então, conforme a gente vai crescendo e amadurecendo, isso vai acontecendo. Só que o que acontece também por conta do nosso mecanismo mental de proteção?
a gente começa a criar idealizações, né? A gente fala aqui de eu idealizado. Eu começo a criar uma idealização de Gabriela. Nossa, a Gabi, ela é forte, ela é decidida, ela é segura, ela não tem medo de nada, ela vai firme. E eu vou criando essa imagem de mim. Geralmente, essa imagem é muito maravilhosa, né? Dificilmente a gente fala, nossa, a Gabi, insegura, medrosa, muito medo de se expor. Imagina, né? Na minha idealização, eu sou quase inalcançável para mim mesma. Isso é muito comum. Então, a nossa mente, por conta de uma autoproteção, ela estrutura um eu nosso muito forte e muito bem enraizado em determinadas características. E o orgulhoso, que tem muita dificuldade em se perceber em profundidade, porque ele tem muito medo de perder as características que são boas dentro dele, o que ele começa a fazer? Ele se apega com todas as forças nesse eu criado e vai vivendo. E todo mundo que entra no caminho desse orgulhoso, o que acontece? Se essa pessoa que entrar virar um muro, ou seja, eu falo e você não escuta, o que esse orgulhoso vai fazer? Destruir o muro. Esse muro não serve para o orgulhoso, porque o orgulhoso ou a orgulhosa, eles não podem, quem tá nessa emoção, eles não podem perder a característica que eles têm como certa em relação a eles. Então, ou você sai da frente, ou você muda de opinião, ou o problema é seu. Porque eu sou assim, nasci assim dá certo e é assim que eu vou continuar sendo. Então, o orgulhoso, ele vira esse trator, passa por cima de todo mundo. Quem quiser conviver com ele, que se adapte, né? Mas quem não quisesse conviver com ele, ou vai ser atropelado, ou cai fora da vida. Então, o mecanismo, a dinâmica psíquica do orgulhoso, de quem tá preso no orgulho, é assim. E por quê, né? Pra gente entender esse trauma. Por que ele é assim? Porque ele tá se protegendo. Dentro de um orgulhoso tem muito medo da autoimagem. Tem muito medo de eu descobrir que eu sou uma pessoa segura no trabalho. Quem tá com esse sentimento de orgulho, o que ele tem, né? Ou melhor, deixa eu explicar melhor. Pra gente entender como vira o orgulho, a gente tem que entender essa dinâmica. Então, eu fui elogiada porque parece que eu sou muito segura dentro do meu trabalho. Aí o que acontece? Eu não acredito muito nisso, né? Me falaram que eu sou super segura, que eu passo segurança, mas talvez eu não acredite muito nisso. Aí o que faz? Eu me apego ao que falaram. E aí quando eu me apego ao que falaram, eu prendo aquilo dentro de mim. Eu falo, não, eu preciso ser segura no trabalho. Sempre vai ser assim. Então, a minha mente, ela começa a adquirir um mecanismo de proteção. Vai ser assim. Então, eu sou segura dentro do trabalho, sou sempre segura e eu não posso mudar. Então, se algum dia o trabalho tocar a minha insegurança, o que é natural do ser humano, a gente ter uma insegurança, o que vai acontecer? Eu vou reagir com raiva ou vou reagir de uma forma ríspida, seca. Por quê? Porque eu vou estar protegendo aquilo que eu tenho muito medo de perder, que é a minha segurança dentro do trabalho. Porque eu acredito que eu sou segura no trabalho, mas eu não sinto que eu sou segura no trabalho. Quando eu acredito e eu não sinto, essa é a porta para a criação do orgulho, né? Quando eu acredito aqui, não, eu acredito que eu sou muito boa no que eu faço, eu acredito que eu vou ter prosperidade, eu acredito no casamento, eu acredito na maternidade, mas eu não sinto aqui, eu abro espaço para o orgulho. Porque no que eu acredito, eu vou grudar e eu vou segurar. Ninguém pode tirar isso de mim. Aí eu vou começar a formar esse ovo, uma casca na nossa estrutura energética. Por quê? Ninguém pode chegar e roubar o que é meu. O orgulhoso, ele tem muito isso. Essa relação com a autoimagem, ele é muito apegado. E não apegado assim, eu tenho que ser magra, não é isso, pode ser N coisas, mas ele é apegado no sentido de eu não posso soltar isso daqui, se alguém entrar, se alguém me perceber inseguro, tô ferrado, destruiu meu castelinho, então eu não posso deixar. Então, vocês percebem a dinâmica do orgulhoso? Ele vai criando uma casca muito forte e grande em volta dele, para que ninguém acesse o miolinho.
Inclusive, ao longo dos anos, né, que uma pessoa vai fazendo isso com ela mesma, depois nem ela consegue acessar o miolinho. Ela já deixa, muitas vezes, de acreditar ou de sentir o que ela realmente é. Porque pensa bem, gente, quando a gente fala, por exemplo, tô dando o exemplo da insegurança. Quando a gente fala de insegurança, a gente fala de algo natural. É claro que ao longo da nossa caminhada evolutiva a gente vai ter inseguranças e a gente vai precisar olhar para elas para poder crescer. Então isso é normal, mas para quem está estruturando essa dinâmica mental no orgulho, não. Eu tenho que ser sempre seguro. Eu não posso ter uma insegurança. Se alguém identificar uma insegurança em mim, das duas uma, eu atropelo essa pessoa e mando ela para longe, porque é perigo, ela tá comprometendo um lugar que é muito importante, é onde eu me estruturo, é a minha base. Ou eu finjo que ela não sabe o que ela tá falando, eu vou desviar de alguma forma, ou eu vou eliminar aquela pessoa da minha vida. Por quê? Porque ela tá pondo em perigo algo que eu me apego demais. Então, o orgulhoso, ele tem isso. Né? As pessoas que trazem características de orgulho, ou seja, todos nós, na verdade, em algum âmbito a gente está assim, a gente está segurando aquilo que a gente sente que já se transformou com muito medo de perder e muitas vezes alguma característica boa, né? Então eu adoro esporte, então eu tenho que segurar aquilo, eu não posso deixar ninguém comprometer o meu esporte, nem filho, nem marido, nem nada, porque se eu perder o ritmo aqui, parece que nunca mais eu volto, né? Essas coisas que a gente desprende muita energia para segurar, geralmente o que tem no miolinho delas são o orgulho. E aí o que acontece? Né? Com esse orgulho, a gente vai vivendo uma vida montada, né? Montada nessa prisão à autoimagem. A gente não percebe o que a gente realmente é, né? Não percebe que se a gente tem alguma dificuldade com insegurança, com medo, isso não interfere no que eu me represento dentro do meu trabalho, no que eu represento dentro da minha vida. O orgulhoso, ele não consegue fazer essa dinâmica, ele só pensa que não posso mostrar medo, eu não posso mostrar insegurança, eu tenho que manter isso daqui. E aí ele vai passando com o trator por cima de todo mundo. Isso numa dinâmica amorosa, por exemplo, num casamento, isso é péssimo, porque é aquela pessoa que não aprende com ninguém, sabe? Você chega pra pessoa e fala assim, olha, eu acho que não precisa ser tão grosseiro assim, você é muito permissiva, você não dá pra falar, eu sou assim, eu não mudo, assim eu dei certo, assim eu cresci na vida. Aí a esposa ou o marido fica assim, tá bom, então é verdade, ele deu certo, ele cresceu na vida, então deixa essa pessoa ser dessa forma. Só que o que vai acontecer? A hora que a gente chegar lá, que a morte tá batendo na nossa porta, a gente vai começar a conflitar. Por quê? Porque em relação à morte, a gente não tem controle algum. E a hora que ela começa a bater na nossa porta, a gente começa a querer, muitas vezes, lutar, ou querer achar explicação, ou querer achar um lugar pra gente se apegar. Isso é normal do processo. Só que quando a gente morre, essa casca que o orgulhoso criou, que em termos de humanidade, dificilmente alguém consegue quebrar o orgulho de uma pessoa quando ela tá pautada em proteção. Quando a pessoa morre, essa casca fica junto com o corpo, porque essa casca, ela tá muito envolvida no duplo etérico, que é um dos corpos que fica aqui na matéria, junto com o corpo físico. Então, essa casca, ela fica. E aí, vai pro outro lado quem? Aquele miolinho que viveu uma vida se protegendo e que é emoção pura. E aí é quando dá o PT, né? É quando essas pessoas, esses seres surtam, é quando eles querem voltar, querem refazer a vida, mas aí, gente, aí já não tem mais tempo, né? A hora que a gente fez a passagem, aí é um outro aprendizado. Aí a gente tem que olhar para o que foi, não mais como agora que a gente está aqui. Quando a gente vem para a Terra, a divindade fala assim para nós, olha, eu vou te dar tempo para resolver tudo que você conseguir olhar,
da melhor forma que você conseguir. Então, aqui na Terra, quando a gente tá muito estressado, quando as coisas estão, sabe, borbulhando para dentro de nós, o que a gente faz? Vou viajar, vou relaxar para voltar e olhar para aquilo. A gente pode fazer isso aqui. Quando a gente morre, não tem mais esse tempo. Aí sobra só a nossa emoção, sobra muito do nosso sentir. E aí a coisa complica, porque não tem casca, não tem como fugir, aí tem que olhar. Então, a gente precisa transformar a nossa vida aqui, agora. As coisas têm que melhorar e ficar boas para nós aqui, enquanto a gente está vivo. A hora que a gente morrer, muda tudo, porque todas essas cascas, todas essas camadas que a gente consegue colocar aqui, lá a gente não vai conseguir colocar. Então, né, mas voltando pro orgulho, como que a gente identifica uma pessoa orgulhosa e uma pessoa segura de si? E esse é o grande ponto, gente. Uma pessoa segura de si, ela tem os filtros dela, ou seja, ela sente o que ela vai fazer, ela sente os caminhos, mas ela tá aberta ao que o outro fala para ela. Então eu sou segura, mas aí o meu marido lá, ele chega para mim e fala assim: Gabi, mas será que você não tá exagerando muito? Será que você não tá sendo muito firme com a sua mãe, com o seu tio, com aquela pessoa do trabalho? Será que não é melhor? Talvez você esteja se precipitando ou se exaltando demais. Se eu sou uma pessoa segura de mim, o que eu vou falar? Eu posso até falar assim: ah, não acho que não, mas eu vou olhar para isso. Toda informação que a nossa relação humana traz é importante para nós. Ninguém traz uma informação jogada. Todo mundo que traz uma informação, a gente precisa escutar. Escutar sobre o que essa pessoa está falando é muito importante, primeiro, para eu saber, né, ter uma outra visão da mesma questão e para eu me olhar. Quando a gente escutar não é aceitar tudo que o outro fala. Escutar é desenvolver um filtro. É entender que aquela pessoa, ela tá trazendo uma informação que pode ser super importante, mas que eu vou precisar filtrar para saber o que serve e o que não serve para mim, né? Isso é alguém que é seguro de si, é alguém que está em si. É aquela pessoa que escuta o que o outro tá falando e vai ver como que eu posso melhorar, como que eu posso fazer um movimento para ir em prol do caminho do meio aqui. O orgulhoso, ele não escuta. O orgulhoso é aquela pessoa que alguém vai me colocar, alguém muitas vezes que eu amo muito, vai me colocar uma questão e eu vou falar: sai daqui, não tem nada a ver o que você tá falando e eu não aceito nada, eu não vou mudar um pingo dentro de mim. Esse tipo de pessoa tá criando casca e vai sofrer demais. Então, gente, o mecanismo de identificação de base do nosso orgulho é esse. O quanto você escuta e filtra, releva até o que as pessoas que te amam estão falando para você. Pra gente construir relações verdadeiras e profundas, tem os dois lados, né? Tem o meu lado comigo mesmo e tem o lado da pessoa com ela mesma e tem o lado da pessoa comigo. Né? Essa interação precisa acontecer. Para que tenha uma relação, precisa ter uma interação. Se eu tô sempre certo nas minhas convicções, sei muito bem do que eu sou, de como eu vivo, essa pessoa, para que eu vou precisar de uma pessoa? Não vou precisar nunca. Porque essa pessoa fala, não, é isso. Então essa pessoa se submete, mas aqui não tem uma relação. Aqui tem abuso, aqui tem submissão, tem qualquer outra coisa, menos uma relação. Uma relação pautada em amor, equilibrada, né? O amor saudável, é uma relação onde tem troca. Onde mesmo sendo muito difícil para nós escutar o que aquela pessoa tá falando, eu vou respirar fundo e vou tentar rever caminhos dentro de mim e por mim. Todo orgulhoso tem um medo muito grande em relação à autoimagem e quer manter aquilo preso a todo custo. Então vamos mudar essa chavinha dentro de nós, vamos entender que o que a gente é de bom, a gente já é, a gente já conquistou. E quando vier alguma coisa para ameaçar o que a gente é de bom,
só tá vindo pra gente ser mais bom, né? Pra gente ser muito melhor. E não pra gente cair, pra descobrirem que a gente não era nada de bom. Não existe isso, gente. O caminho é pra cima. Se você se mostrava uma pessoa segura, de repente você não é mais. Não existe isso, né? Se chegou a um nível de insegurança, olha para aquilo, porque a hora que passar aquilo, volta toda a segurança que você já identificava dentro de você. Então vamos parar de ter medo de perder o que tá bom dentro de nós e vamos olhar para as dificuldades, entender que a gente é ser humano e que mudar isso, abrir para escutar o outro, não vai fazer a nossa base ruir, não vai fazer o nosso castelinho se desmanchar. A gente precisa construir um castelo de verdade dentro de nós. A gente precisa sentir o que nós somos, não só pensar, né? E as relações, elas são pautadas nisso, né? O amor, ele precisa ser sentido, não pensado. Isso dá muito problema, né? Os casamentos. Eu caso achando que o casamento é assim, 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 porque eu tô pensando ele. Mas o sentir é completamente diferente. As amizades, as nossas relações e a morte. A morte é muito diferente do que a gente pensa. A morte é um processo de descoberta profunda. Então, desenvolver o sentir durante a vida é melhorar a nossa passagem também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiz esse vídeo com muito carinho. E é isso. Um beijinho, fiquem com Deus.